Bom, pessoal, na última aula nós tratamos sobre algumas propriedades de limites e aí eu queria ter apresentado para vocês alguns exemplinhos que não deu tempo, então nesse vídeo eu vou fazer isso. Então, o primeiro exemplo é para a gente calcular o limite quando x tende a 3 dessa função 2x mais módulo de x menos 3, tá? Agora, observem, né, que essa função aqui, ela depende da função módulo de x menos 3. E a função módulo de x menos 3, ela é definida por partes, né? Então, a gente sabe que módulo de x menos 3 é o próprio x menos 3, no caso em que x menos 3 é maior ou igual que zero. Por outro lado, módulo de x menos 3 é definido como menos x menos 3, no caso em que x menos 3, né, que é o argumento aqui, é menor do que zero, né? Então, a partir disso daqui, a gente pode dizer o seguinte, olha, módulo de x menos 3 é x menos 3 mesmo quando... O que significa x menos 3 ser maior ou igual que zero? Passando aqui o menos 3 para o outro lado, ou somando 3 dos dois lados da desigualdade, né? Significa que o x é maior ou igual que 3. Por outro lado, no caso em que o x é menor do que 3, né? O módulo de x menos 3 é menos x mais 3, certo? Então, isso significa, né? Aqui a gente tem uma representação, e o 3 aqui é um divisor de águas, né? Para valores que são maiores ou iguais que 3, módulo de x menos 3 é x menos 3. Para valores que são menores do que 3, módulo de x menos 3 é menos x mais 3. Bom, agora, então, o que isso significa, né? Eu quero calcular o limite quando x tende a 3. Só que aí eu preciso computar os limites laterais primeiro. Por quê? Porque se eu me aproximo do 3 pelo lado direito, por valores que são maiores do que 3, a função módulo tem essa cara. E se eu me aproximo pelo outro lado, por valores que são menores do que 3, a cara dela é diferente. Então, isso significa que essa função muda conforme eu me aproxime do 3. Ela depende da maneira que eu me aproximo do 3, se é por um lado, pelo lado esquerdo, ou se é pelo lado direito. Então, nesse caso, para conseguir calcular o limite quando x tende a 3, né, ou descobrir que ele não existe, eu preciso olhar para os limites laterais, certo? Então, aqui, ó, nós vamos começar calculando o limite da função 2x mais módulo de x menos 3 quando x tende a 3 pela direita. Então, a gente sabe que quando a gente tende a 3 pelo lado direito, por valores que são maiores do que 3, módulo de x menos 3 é o próprio x menos 3. Então, isso daqui vai ser o limite, quando x tende a 3 pela direita, de 2x, e aí aqui no lugar de módulo de x menos 3 eu coloquei x menos 3 mesmo. Bom, ou seja, a gente quer calcular o limite, né, de quando x tende a 3 pelo lado direito, né, da função 3x menos 3. E a gente sabe que aqui, nesse caso, uma função polinomial, basta substituir aqui x por 3, então esse limite vai dar 3 vezes 3, 9, menos 3, 6. Então, o limite dessa função quando x tende a 3 pela direita é 6, certo? Vamos calcular esse limite quando x tende a 3 pela esquerda. Então, quando x tende a 3 pela esquerda, o módulo de x menos 3 vai ser agora menos x mais 3, porque eu estou chegando perto do 3 por valores menores do que 3. Então, esse limite, né, quando x tende a 3 pela esquerda, vai ser o limite de x mais 3, que também é 6. Então, observem que tanto o limite lateral à direita quanto o limite lateral à esquerda existiram, né? Existem, e são iguais, ambos são iguais a 6.
Então, nesse caso, como os limites laterais existem e são iguais, eu posso dizer que o limite da função é 6, certo? Ok, vamos para o próximo item agora. Olha, o próximo item também depende de uma função modular, né? Da função módulo de x mais 6. Então, pensando lá de modo análogo, né? Como que essa função módulo de x mais 6 é definida? Ela é x mais 6 mesmo, no caso em que x mais 6 é maior ou igual que zero, né? Ou seja, no caso em que o x é maior ou igual que menos 6. E por outro lado, ela é menos x mais 6, no caso em que x mais 6 é menor do que zero, ou seja, no caso em que x é menor do que menos 6. Então, aqui, ó, o menos 6 agora é um divisor de águas, né? Para valores maiores ou iguais a menos 6, essa função módulo de x mais 6 é x mais 6. Para valores menores ou iguais que menos 6, essa função módulo de x mais 6 é menos x mais 6. Ou seja, se eu estou me aproximando do menos 6, né, aqui, eu preciso olhar para os limites laterais para conseguir falar sobre esse limite. Porque antes do menos 6, a função se comporta de um jeito e depois ela se comporta de outro. Então, como acontece essa mudança, né? Eu preciso, para conseguir calcular o limite quando x tende a menos 6, olhar para os limites laterais. Então, aqui, ó, nessa parte inicial, a gente tem um limite quando x tende a menos 6 pelo lado direito, por valores que são maiores que menos 6. Então, nesse caso, né, a função módulo de x mais 6 é x mais 6 mesmo, eu já troquei. E aqui, olha, no numerador, observem que a gente pode colocar o 2 em evidência. Quando a gente coloca o 2 em evidência, esse 2 vai ficar multiplicando x mais 6, né? Ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 6, 12. Então, colocando 2 em evidência, eu vou ter 2 que multiplica x mais 6, dividido por x mais 6, né? Bom, eu tenho um x mais 6 aqui multiplicando e um x mais 6 dividindo, eu posso cancelar. Ou seja, só me sobra, né, limite de 2, quando x tende a menos 6. E a gente sabe que limite de uma constante é ela mesma, tá aqui, né? Então, esse limite, né, dessa função, quando x tende a menos 6 pela direita, é 2. Por outro lado, se eu tendo a 6 pela esquerda, né, então agora a função módulo de x mais 6 é essa, menos x mais 6. Então, trocando aqui módulo de x mais 6 por menos x mais 6 e colocando 2 em evidência, quando eu cancelo esse x mais 6 com esse menos x mais 6, né? Então, esse cancela com esse, vai sobrar 2 dividido por menos 1, que é menos 2. E o limite de menos 2, né? Quando x tende a qualquer valor, né, de limite de uma constante, é sempre a própria constante, né? Não depende de x. Olha, então o que aconteceu? Pela direita, o valor do limite foi 2. Pela esquerda, o valor do limite é menos 2. Então, como os limites laterais eles são distintos, são diferentes, o que eu posso dizer nesse caso é que o limite dessa função não existe, quando x tende a menos 6, certo? Então, a gente tem que ficar bastante atento quando a gente tem uma função definida por partes, né? Porque às vezes, nem sempre, mas às vezes, dependendo do ponto em que eu vou calcular o limite, a função muda, né? Porque os limites laterais, né? Quando você calcula os limites laterais, isso pode caracterizar uma mudança de função. E aí eu tenho que tomar bastante cuidado nesse caso, né? Observem o seguinte, olha, se eu pego um outro ponto aqui diferente de x de menos 6, por exemplo, o zero, né? Então, vamos supor aqui que eu pegue o zero e queira calcular o limite agora dessa função
quando o x tende a zero. Essa função 2x mais 12 dividido por x mais 6, pelo módulo de x mais 6, né? Observem o seguinte, olha, se eu olho agora para o zero, não importa se eu estou tendendo a zero pela esquerda ou pela direita. Como eu estou muito próximo de zero, o valor desse módulo de x mais 6 perto do zero é sempre x mais 6 mesmo, né? Porque o zero não é um divisor de águas. O divisor de águas aqui é o menos 6. Então, nesse caso, como os limites laterais aqui em torno do zero, né? Não importa se eu chego perto do zero pela esquerda ou pela direita, o módulo de x mais 6 é sempre x mais 6, então aqui nem é tão importante eu olhar para os laterais, porque o zero de fato não é um divisor de águas. Então, esse limite aqui eu posso calcular ele diretamente, porque perto do zero a função não muda, né? De forma, né? Então, perto do zero, de fato, o módulo de x mais 6 é x mais 6 mesmo, não tem essa mudança. Então, esse limite, né, quando x tende a zero, é 2. Tá? Então, isso depende bastante aí do ponto que a gente está calculando também, certo? Bom, um resultado muito importante e interessante que aparece no cálculo, nessa parte de limites, é o nosso chamado teorema do sanduíche, ou também dito teorema do confronto. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que é teorema do sanduíche. Coloquei aqui 2 pães e um recheio. Bom, esse teorema diz o seguinte, olha, suponha que você tem essa seguinte situação. Você tem uma função g, que é maior ou igual que uma função f, e que também é menor ou igual que uma função h. Tá? Então, suponha ainda que o limite da f, quando x tende a A, é igual a um L, e que é também o limite da h, dessa h, quando x tende a A. Então, a partir disso, a gente consegue provar que o limite da g de x é L também, tá? Então, o que esse teorema está dizendo? Está dizendo, olha, se a g está presa entre a f e a h, né, e o limite dessas externas, né, são iguais, então o limite da função que está dentro tem que ser igual também, tem que ser igual ao limite das outras duas, tem que ser igual a L. Né? Ou seja, se a G é o recheio entre a F e a H, né, e o limite aqui dos pães da F e da H é L, então o limite do recheio tem que ser L também. Né? Aqui a gente tem ilustrado, né, de maneira gráfica. Então a gente tem aqui a função H, que é a maior das três, né? Aqui a F, que é a menor, e a gente tem a G, que está presa aqui, está no meio das duas. Então, se o limite quando x tende a A, tanto da H quanto da F, são iguais a L, da G também tem que ser, certo? Isso é bastante útil, por exemplo, quando a gente vai calcular esse exemplo aqui, essa situação, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ok, está funcionando bem. Eu queria ver se o GeoGebra estava funcionando. Olha, a gente quer calcular o limite quando x tende a zero de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, né? Aí a gente pensa logo em aplicar a regra do produto, né? Você, calcula o limite dessa função vezes o limite dessa função. Mas lembra que a regra do produto vale, quer dizer, o limite do produto é o produto dos limites, desde que os limites de cada um dos limites existam, né? Então, para que eu pudesse aplicar a regra do produto aqui, o limite de x ao quadrado deveria existir, e existe, é zero, né? Mas também o limite de seno de 1 sobre x deveria existir, né? E esse limite aqui, limite quando x tende a zero
de seno de 1 sobre x não existe. Eu vou mostrar aqui para vocês no GeoGebra, ó. Olha o gráfico da função seno de 1 sobre x. Quando a gente se aproxima do zero, essa função fica oscilando aqui toda a vida perto do zero, mas não para em nenhum lugar. Então, de fato, esse limite aí não existe, não vai para um ponto, não vai para um valor, certo? Bom, então a gente precisa de uma outra maneira alternativa para analisar isso. E a gente vai usar, primeiro, vamos usar duas coisas. Primeiro, que a função seno é limitada, e segundo, o teorema do confronto, o teorema do sanduíche, né? Então, vocês lembram, ó, que a função seno, né, se a gente lembra do gráfico dela, né, independente de quem seja o argumento, né, ela fica oscilando aqui entre menos 1 e 1, né? Ela está presa entre menos 1 e 1. Né? Então, não importa quem seja o argumento, pode ser seno de abacaxi, sendo que abacaxi é qualquer coisa, né? Seno de qualquer coisa está preso entre menos 1 e 1. Em particular, né, se o nosso abacaxi for 1 sobre x, seno de 1 sobre x está preso entre menos 1 e 1 também. Né? Então, vale aqui, ó, valem essas desigualdades, certo? Bom, x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, né? Então, nesse caso, na verdade, o x ao quadrado é estritamente positivo, né? Porque como eu quero calcular o limite quando x tende a zero, ele não é nulo, né? Ele se aproxima do zero, mas não é zero, né? Então, para esse caso específico, x ao quadrado é sempre maior do que zero, né? Quer dizer, se eu multiplico essas desigualdades aqui por x ao quadrado, essas desigualdades elas não se invertem, elas se mantêm, né? Porque x ao quadrado é positivo. Então, se eu multiplico aqui essas desigualdades por x ao quadrado, aqui vai aparecer menos x ao quadrado, aqui no centro vai aparecer x quadrado vezes seno de 1 sobre x, e aqui vai aparecer x quadrado. E agora a gente usa o teorema do sanduíche, porque a gente quer calcular o limite quando x tende a zero dessa função do meio. Mas observa, ó, que os limites das funções externas são iguais. Limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero é zero. E limite de x ao quadrado quando x tende a zero é zero. Então, como os limites dessas funções que estão nos extremos, né, dos pães, digamos assim, se anulam, né? Então, o limite do recheio, do que está no meio, tem que coincidir com o limite dos extremos. Então, de fato, o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x vai ser zero, utilizando o teorema do confronto.